Geralmente, listas de melhores livros do ano eu deixo por último, porque sempre corre o risco de acontecer o que está acontecendo agora, que é chegar livros que surpreendem demais. O livro que eu vou falar hoje é um livro pesado, livro esse que eu não tive tanta facilidade de embarcar no início, mas que quando eu embarquei, eu não me arrependi nenhum segundo. Afinal, de certa forma, eu aprendi a ver o lado belo das coisas e não o lado selvagem. Peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa leitura, leitura esta que não é para qualquer um. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Caso você seja novo por aqui, que está entrando um monte de gente, saiba que aqui é um canal onde eu falo muito sobre literatura do horror e também falo sobre thriller e diversos livros de gênero aí, além de filmes e séries. O que eu posso chamar de diferencial por aqui é que eu sempre sou estritamente sincero, afinal eu acho que você, leitor, assim como eu, tem que apostar corretamente o seu dinheiro e não ficar gastando aí só pela capa, ou até mesmo por uma divulgação tendenciosa. Eis que eu trago a crítica hoje do livro da Tiffany McDaniel, O Lado Selvagem. Livro este que já por si só chegou com certa polêmica. Teve aquela polêmica envolvendo a capa com o IA, que a autora não gostou que a sua capa foi feita por IA, ela tem toda a razão, e aí houve uma certa discussão ali nas redes sociais, e eis que essa capa que você está vendo, que é belíssima, ela não é uma IA. Ela é uma capa feita com pintura a óleo. Então, olha que lindo que é essa capa, e não só a capa, como toda a arte interna. E essa arte aqui foi feita pelo Victor Williamson, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que foi o mesmo cara que fez toda a arte por trás daqueles livros do Dark Rewind, que tem Maníaco, Basket Case, que são artes belíssimas. Ele retorna mais uma vez aqui com uma arte que faz todo sentido com a composição da história. E não é só essa parte aqui. Por dentro também vai ter bastante parte artística, se é que a gente pode chamar assim, a gente vai chamar assim aqui nesse canal pelo menos, e são artes que fazem muita diferença para você entrar nessa história, que por si só é uma história bem pesada. Eu vou até achar algumas outras gravuras para mostrar para você, só como exemplo. Como sempre, não vou mostrar tudo. Afinal, a grande surpresa também está em você folhear essas páginas e descobrir essa arte. Mas sem enrolar mais, aqui a gente vai conhecer a história da Arcade e da Daffodil, ou da Ark e da Daffy, que são duas meninas que a gente vai acompanhar desde criança. E essas meninas vivem em um lar onde o abuso é uma coisa constante. Quando eu falo abuso, é de todas as formas que vocês podem imaginar. A mãe delas, assim como o pai, é viciada em metanfetamina e diversas outras drogas. Então essas meninas convivem diariamente com essas questões, com abandono parental, com abandono materno, também com a questão da fome e da miséria. Afinal, elas estão inseridas num contexto social onde a fome é uma coisa gritante. E essas garotas vão tentando se encontrar nesse mundo que por si só é completamente inóspito. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas meninas, intercalando presente e futuro. E aí a gente vai vendo que as coisas não vão dar certo no futuro também, vão ter várias questões também envolvendo dependência química, envolvendo prostituição, abusos e violência que essas garotas vão passando. E por elas a gente vai conhecer outras personagens que vão compor essa história, a maioria delas personagens femininas que são muito importantes. E eis que, compondo toda essa narrativa, tem um pano de fundo que foi o assassinato, talvez por um serial killer, de 7 garotas que eram garotas de programa ou viciadas em drogas. E essas garotas eram encontradas no rio de Chericote, ali com vários traumas, vários machucados, e de uma forma meio que ritualística, por isso que tem essa ideia de que há um serial killer. Logo nas primeiras páginas a gente já tem um spoiler que esses assassinatos vão atravessar a história das nossas meninas, então elas vão ter acesso, contato com toda essa história, e essas 7 vítimas de Chericote são vítimas reais. Então o que essa autora fez aqui foi uma espécie de livro de memória, que são casos que até hoje não foram solucionados, e ela tentou meio que criar uma narrativa ao redor dessa história real, com personagens fictícios,
coisa que a gente já viu, inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, com a entidade do Frank de Felita. Outra coisa que eu tenho que citar, que eu acho muito importante para essa história, é que essas meninas são gêmeas idênticas, que têm uma única diferença, que uma delas tem o olho direito verde, o outro azul, e a outra o oposto. Então elas meio que têm essa ideia de que elas se complementam, não só como gêmeas, mas como uma identidade de uma pessoa só. Uma coisa que eu posso citar desse livro específico é que ele não é nada convencional e que nesse livro aqui, todos os detalhes que compõem essa história, inclusive a arte da capa, a arte interna, palavras que são utilizadas, o título, tudo é muito bem colocado. Foi colocado de maneira brilhante mesmo. Não é à toa que lá fora houve uma grande comoção por esse livro, é um livro muito bem recebido. E para além dessa questão das coisas se juntarem muito bem, tem também a questão da linguagem. Aqui a autora ela vai trazer uma linguagem muito específica. Linguagem esta que de começo me afastou completamente. Eu confesso que nas 100 páginas iniciais ali eu não estava embarcando na história. Até escrevi lá na nossa LC, que a gente tem um grupo de leitura coletiva, que a gente sempre conversa sobre livros. Eu até escrevi que eu não estava curtindo nem um pouco e já imaginava que ia ser uma grande bomba. Só que do nada, quando eu comecei a me acostumar com o estilo narrativo da autora, eu comecei a entender o porquê que ela escrevia daquela forma, as coisas começaram a ficar pesadas. E esse livro não vai ser um livro comercial, no sentido convencional, pelo fato de que o thriller em si, os assassinatos, eles vão ficar em terceiro, quarto plano. Ele não é tão relevante para essa história assim. Isso aqui é um livro de jornada. Então a gente vai acompanhar a jornada dessas duas personagens. Personagens essas que vivem situações que são de cortar o coração. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão angustiado, tão entristecido, tão impactado com uma história como eu fiquei aqui com esse livro. Me lembrou muito um livro que eu li também do selo Elas, que é esse selo aqui da Dark Side Books, que é o Anatomia de um Crime. Que ele é um livro que não é sobre o crime, é sobre as relações e tudo que há nessa composição. E por isso que ele é um livro mais melancólico, mais triste. E essa linguagem que eu falei para vocês que é tão específica, é pelo fato de que essas garotas, por viver numa situação tão absurda e tão pesada, elas têm uma técnica de fugir daquele lugar, que é tentar ver o mundo com outros olhos. Tem o lado selvagem, que é o título que está aqui, e o lado bom, o lado belo. E elas tentam ver esse mundo pelo lado belo. Então elas sempre vão inventar narrativas mágicas, elas sempre vão inventar palavras poéticas. A Ark, ela desenterra coisas no chão desde criança, qualquer coisa que seja, inclusive. Então ela vai desenterrar um band-aid, com aquele band-aid ela vai criar uma história gigantesca. Já a Daph, ou a poeta Daffodil, ela escreve poesia. Então, desde pequenininha, ela vai narrando a sua história com poesias. Então, isso torna a narrativa muito bonita. Inclusive, é aquele livro que você pode marcar inúmeras vezes, porque vai ter frases muito bonitas e impactantes. E também faz com que o livro ele tenha um peso a mais quando chega nas questões. Talvez para não chocar tanto, porque de fato vão ter cenas e situações muito chocantes, principalmente por envolver crianças. A autora optou por essa narrativa um pouco intrincada e talvez com linguagens diferenciadas. Outra coisa que eu posso falar para vocês. Algumas páginas desse livro têm o desenho de uma aranha. Eu, pessoalmente, tenho pavor de aranha. E vou dizer para vocês que, graças a esse livro aqui, eu consegui ter mais medo ainda da aranha, porque quando o desenho está nas páginas, já era sabido que ia acontecer uma coisa específica que me magoava muito. É um livro pesado. Foi um dos únicos livros do ano que eu levei para ônibus, para faculdade. Em alguns momentos eu tive que fechá-lo, segurar um pouquinho minha emoção, porque eu estava arrasado. E esse arrasamento vai persistir até o final dessa narrativa, que tem um fim impactante, forte e muito real. Esse livro aqui, ele vai falar sobre os dilemas que uma mulher passa na sociedade. Então, talvez, se você for uma mulher e for lê-lo, você vai sentir muito mais do que eu senti. Mas mesmo assim, é impossível não deixar de sentir alguma coisa ao ler esse livro. É impossível, de fato, se você ler esse livro até o final e não sentir nada
há algum problema aí, porque é um livro que de fato ele vai falar sobre tantas coisas, sobre tantos traumas, sobre tantos gatilhos, tantas situações que é impossível. E é triste porque a autora conseguiu escrever esse memorial para as mulheres de uma forma tão pesada, impactante, denunciativa, e ainda assim é mais triste ainda pelo fato de saber que essa não é uma história completamente ficcional. É uma história que acontece não só com as meninas de Chillicothe, mas acontece em diversos lugares, com diversas meninas, diversas mulheres, e continua acontecendo. Esse é um livro que, para além do peso literário, é um livro muito importante. Eu até falei que se esse livro fosse escrito por algum autor brasileiro, com toda certeza ele ia ganhar um prêmio Jabuti e seria tão lido e tão importante quanto tantos livros aí como Avesso da Pele e tantos outros. Então, caso você queira fazer uma aposta, aposte nesse livro. Me conta o que você achou. E me conta se você também ficou com essa sensação de nó na garganta. E caso você tenha interesse, você é super bem-vindo para as leituras coletivas que a gente faz lá pelo WhatsApp mesmo. A gente lê, comenta, fala sobre esse livro e diversos outros. Esse mês a gente está lendo O Outro do Thomas Tryon. Caso você tenha em casa, queira ler, ainda dá tempo que eu ainda nem comecei. A gente tem a meta de finalizar nesse mês, então ainda não acabou o mês, prometo que eu vou finalizar até lá. Então essa é a minha crítica sobre esse livro. Se você curtiu, manda para os seus amigos. E não se esqueça de comentar os livros que você está ansioso para que eu leia do selo Ela, seja da terceira, da quarta temporada. Pode escrever à vontade. Se você não achou crítica aqui, escreva, que com toda certeza eu já dou preferência para os próximos aí.